Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a estes vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que grande alegria tê-lo conosco. Mais uma na nossa meditação. Queremos pedir que você possa deixar seu like para que esse evangelho, essa meditação possa também chegar a mais pessoas, né? E meus irmãos, o evangelho de hoje é muito maravilhoso, em que Jesus, né, joga estas verdades para os judeus, né, acabando com a sua hipocrisia e seu fanatismo e, enfim, a sua farsa, né, que era a vida deles, né. Jesus vai dizer o seguinte, que primeiro, sobre o testemunho. Ele mesmo fala que ele não se propaga, ele não se dá testemunho. Tanto é que vemos em muitas passagens que Jesus faz os milagres e pede que não seja comentado sobre quem fez o milagre, que é o próprio Jesus. Então é algo interessante, né? Que Jesus fala que ele não dá testemunho de si, ele não se propaga, mas as suas próprias obras são que dão testemunho dele. Qual o ensinamento que nos quer trazer? Meus irmãos, muitas pessoas, inclusive nós mesmos, queremos propagação, queremos que as pessoas falem bem de nós, ou nós nos propagar para as pessoas. É uma pura vaidade. O que devemos fazer, meus irmãos, é as obras, para que estas obras deem testemunho de nós. Vejam, Jesus, aqui no versículo 35, vai dizer: João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar. Mas, aí no 36, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. Qual que é o testemunho maior que o de João? Por quê? Porque, vejam, João deu testemunho do próprio Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus dá testemunho do que ele mesmo vai dizer aqui, das obras que o Pai fez e realizou em mim. Então, o testemunho de Jesus é nas obras do Pai. Jesus não se autopropaga, mas simplesmente faz aquilo que o Pai o enviou para fazer. Simplesmente isso. Né? Então, ou seja, o que Jesus nos quer ensinar com essa parte é nos dizer que é o seguinte, que as nossas obras falem por nós, que não nós falamos e nos propagamos, mas que as nossas obras
nos digam quem somos, né? Pelo fruto conhecereis a árvore, né? Então, é nesse sentido que Jesus nos fala. E outra parte interessante aqui no versículo 34, Jesus nos vai dizer: eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo para a vossa salvação. Jesus nos quer dizer o seguinte: eu estou falando isso, eu estou alertando. Se vocês não querem seguir, quem está perdendo é vocês. Vocês não acolheram a palavra, que é o que já vamos ver aqui mais para o final. Vocês não acolhem a mim, a verdade, o testemunho que Moisés, o profeta, deu. Não sou eu quem perco, meus irmãos. Temos que entender que Jesus não precisa de nós. Jesus nos quer para nós porque Ele é o caminho para a salvação. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus fala isso para o nosso bem. Jesus nos dá testemunho das obras do Pai para o nosso bem. E não porque Ele precisa da nossa glória. Quem precisa dar glórias a Deus somos nós, meus irmãos. Mas Jesus, nós nada acrescentamos em Jesus, nosso louvor, mas é porque nós precisamos. Jesus nos quer dizer isso. Eu falo porque, por bem de vocês, não porque eu preciso. Então veja que compaixão de Jesus. E está sendo sincero. Ou seja, os fariseus, os judeus, né, tinham como se eles fossem insubstituíveis. Se vangloriavam do cargo que tinham, mas pera, Deus não precisa, Deus quer. Essa é a questão. Não é que Deus precisa de nós. Deus quer nos salvar. E por isso faz o que faz para nós. Fez o que fez na cruz e a sua palavra que também nos ensina e nos converte. E chegando mais para o final, nós já vemos das obras que devem ser testemunhas, né? Destas obras que devem falar, ao invés somente de nós estarmos falando e nos propagando, que sejam as nossas boas obras que possam falar, né, para as pessoas aquilo que somos. Após aprendermos isso, meus irmãos, Jesus, ao final, nos vai dizer, e aí ele quebra com toda a hipocrisia dos judeus, falando o seguinte: vocês examinam a lei de Moisés, vocês prestam atenção nas leis. Se vocês escutassem mesmo Moisés, se vocês fossem humildes e soubessem interpretar mesmo, vocês iam acreditar em mim. Porque Moisés está falando de mim. A lei de Moisés dá testemunho de mim. Ou seja, quebra totalmente com essa alusão dos judeus, né? Essa hipocrisia em que os judeus viviam, né, meus irmãos? Então Jesus é muito sincero no que ele está falando para nos fazer entender quem ele é, o que ele faz. E que ele, como mesmo diz, não dá testemunho de si mesmo, mas ele dá testemunho das obras de Deus na terra. É isso que ele faz. Nos ensina, meus irmãos, a sermos pessoas diferentes desses judeus. Porque o próprio Jesus vai dizer que a palavra de Deus não entrava no coração deles. Eles não acolhiam a Jesus. Então, nos querendo alertar sobre isso, e nós não deixarmos a nossa soberba entupir o nosso coração a ponto de que a palavra de Deus não seja mais bem-vinda. É isso que é o perigo que Jesus nos alerta. Porque corremos esse risco, né? Então, Jesus vem dar este alerta e nos ensina por meio de ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, meus irmãos, veja como tudo se liga, né? Se nós ouvirmos a palavra de Jesus e a acolhermos, nós não vamos mais dar testemunhos de nós, mas de Jesus. E, consequentemente, assim encerramos, nós não vamos buscar a glória do mundo, porque Jesus vai dizer aqui: como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Versículo 44. Ou seja, se nós não acolhemos a palavra de Deus, se nós não vivemos para Deus, é lógico que a gente vai estar somente buscando as coisas do mundo. E basta nós escolhermos a quem estamos servindo, a Deus ou ao mundo. Que glória nós queremos, a do céu ou a do mundo? Se você quer a glória do céu, você vai ter uma boa vida aqui, tudo bem. Muito, né, prazerosa nesse sentido. Mas ao final de tudo, não estará junto de Deus. Da mesma maneira, se você escolher a glória de Deus, talvez, obviamente, seremos felizes ainda nessa terra, mas com algumas dificuldades, por sermos fiéis a Jesus. Mas receberemos a glória eterna no futuro. Então basta nós escolhermos, meus irmãos, que glória queremos? A de Deus ou a do mundo? A quem queremos servir? Aos homens ou ao mundo? E que possamos ouvir esta palavra de hoje, acolher a Jesus em nosso coração e dar testemunho, né, por meio das nossas obras sobre Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acenda outros fogos. Amém.